Pessoal, bom dia. Olha, a globalização, né? O processo de globalização trouxe para o nosso mundo várias características integradoras, né? A partir da globalização, houve um processo de integração política, social, econômica e cultural. Você não precisa, por exemplo, a partir da globalização, você, mesmo que você nunca tenha ido na Argentina, você consegue identificar aqui mesmo no Brasil vários elementos da cultura argentina, através também dos meios de comunicação, né? O processo de globalização, ele vai intensificar o desenvolvimento, né, dos meios de transporte, também dos meios de comunicação, gerando essa grande integração cultural. Na verdade, é um intercâmbio cultural. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos pessoas que talvez nunca foi na Argentina, mas que teve a oportunidade de conhecer o tango, de conhecer vários outros elementos da cultura argentina. Um exemplo que eu estou dando. Isso só é possível a partir do mundo globalizado e dos avanços dos meios de comunicação e tecnologia. Mas aí eu pergunto para você, isso é bom? Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Os defensores do meio ambiente vão entrar e falar das consequências ambientais que esse processo de globalização e desenvolvimento do capitalismo tem causado. Mas nós queremos focar aqui nas identidades culturais. Será que o processo de globalização não tira e não diminui as identidades culturais? Se você parar para pensar, hoje não dá muito para saber o que é uma cultura raiz de um determinado lugar. Por exemplo, se a gente pegar o norte de Minas. O norte de Minas é uma região que nós vivemos, né? Uma região mais rural, uma região mais voltada, por exemplo, para música sertaneja. E será que, por exemplo, o funk é uma identidade cultural do norte de Minas? Talvez não. Porém, a juventude atual, a partir dos meios de comunicação, da internet, que é consequência da globalização, consegue acessar, ouvir e consegue curtir esse tipo de música. Então, nós não podemos mais dizer que a cultura do norte de Minas é só voltada para o sertanejo. Então, esse é só um exemplo de como que o mundo globalizado muitas vezes pode fragilizar as identidades culturais de um povo. Isso nós podemos observar a nível de cidade, a nível de estado, a nível de país. Por exemplo, o Brasil é considerado o país do samba, do carnaval e do futebol. Mas, por exemplo, o samba, as pessoas conhecem o samba brasileiro muitas vezes sem vir no Brasil, só de ouvir pela internet, pela rádio online. Então, assim, essa questão da globalização, na verdade, trata-se de um processo sem volta, né? Cada vez mais a globalização avança, a tecnologia tem avançado de forma assustadora e não tem volta. Mas nós temos que tomar cuidado e também perceber que é importante a identidade cultural de um povo. A identidade cultural de um povo é que une esse povo em prol de um objetivo comum, em prol de se identificar como nação, como país. Um povo que tem uma identidade cultural, geralmente eles têm um objetivo em comum. Então, assim, a globalização, ela fragiliza esse processo de identidade cultural, porque não tem como você controlar a internet, você controlar os meios de comunicação no mundo atual que nós vivemos. Então, trata-se de um processo muito intenso que cada vez mais ele vai se aprofundando. Então, tem o lado bom, que você consegue conhecer aspectos de várias culturas. Por exemplo, tem jovens que vivem no Brasil e que gostam muito mais de música americana, de bandas como Coldplay, qual mais? Beatles, né, que é inglês,
Green Day e várias outras, muito mais do que a música popular brasileira. E se fossem outras épocas, sem os meios de comunicação, sem a globalização, talvez eles não teriam esse conhecimento. Porém, nós também percebemos que tem muitos jovens e muitas pessoas que valorizam muito mais a cultura norte-americana que a própria cultura brasileira. E no Brasil também nós temos ritmos bons, música boa. Então, esse é o exemplo que eu dei para vocês da fragilização cultural causada pelo processo de globalização. Espero que vocês tenham entendido. Vamos às atividades. Um abraço.